A pandemia provocada pelo coronavírus mudou a vida de milhares de pessoas. Os times de futebol, por exemplo, tiveram que se adaptar às novas regras estipuladas pela Organização Mundial da Saúde. Lá em março, início da pandemia no Brasil, os campos ficaram fechados. Logo depois, as atividades voltaram sem a presença principal, a da torcida. Mas como se mantiveram? Para falar sobre isso, o repórter e comentarista esportivo Gustavo Ramos explica, a partir de agora, qual foi a realidade dos principais times do estado de Goiás durante esse período. Bom, a projeção, se falando de futuro das equipes goianas, a gente não pode cravar porque futebol tudo pode acontecer. Mas a verdade é que é, é aguardada sim uma nova onda de contaminação do coronavírus após as eleições, e isso já tem acontecido nesses primeiros dias. Uma curva acentuada vem acontecendo não só na sociedade, mas também no meio do futebol. Por exemplo, falando do Palmeiras, que teve aí 22 jogadores contaminados na última semana, o Santos da mesma forma. Então, a gente não pode cravar e nem fazer uma projeção para os próximos meses aí no futebol brasileiro. Falando do Vila Nova, do Goiás, do Atlético Goianiense, todas essas equipes elas foram bem afetadas por conta da pandemia. Mais precisamente o Goiás, por conta do seu patrocínio milionário que recebe para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Clube Esmeraldino, aqui de Goiânia, é o time que mais arrecada com patrocínio. E foi a equipe que mais perdeu patrocínios nesse período. O Campeonato Goiano parou ali por volta de março e ainda vai ser concluído no ano que vem, no mês de janeiro. E voltou a campo no mês de agosto já para a disputa de Campeonato Brasileiro, mas dentre esse período de março a agosto, o Goiás perdeu a maioria dos seus patrocínios, perdeu também em renda de sócio-torcedores, perdeu alguns jogadores que acabaram se transferindo para outros clubes, e aí o clube se viu na obrigação de vendê-los para poder suprir esse valor de caixa, né, que acabou sendo desfalcado pela falta de patrocinadores. Os principais times do estado de Goiás sofreram problemas durante a pandemia, mas assim como os clubes, todos nós sofremos impactos. Por isso é importante sempre lembrar do uso da máscara protetora e também do distanciamento social, além do uso de álcool em gel.